Meu nome é Rebecca Cole. Entrei na nossa reunião de 20 anos do ensino médio usando um vestido azul marinho simples e, em 5 minutos, me lembrei de que, aos olhos deles, eu nunca tinha sido ninguém. O manobrista mal me olhou. Murmurei um obrigada, coloquei minha bolsa debaixo do braço e atravessei as imponentes portas duplas do Aspen Grove Resort. O lustre acima do saguão brilhava como um lustre de Versalhes, chamativo o suficiente para lembrar que você não pertencia àquele lugar. Todos já estavam lá dentro. Eu podia ouvir o burburinho das risadas, a onda de aplausos e o tilintar das taças de vinho antes mesmo que o concierge me oferecesse um crachá. Estava escrito Rebecca Cole em uma fonte serif genérica, sem título, sem distinção, sem peso. O toque de Chloe, sem dúvida. Eu ainda usava o anel de West Point debaixo da manga, mas ninguém o viu. Foi exatamente como planejei. O salão principal se abria como um palco de teatro. Mesas compridas revestidas com toalhas de mesa cor de marfim, arranjos florais centralizados com cristais ridículos, um bolo de 6 andares brilhando sobre um pedestal. Na frente, um telão exibia uma apresentação de slides com memórias, baile de formatura, clube de debate, líderes de torcida, excursão da turma Washington, DC Chloe estava em metade delas. Eu em talvez 3. Chloe Cole, minha irmã mais nova, já estava no palco quando entrei. Ela usava um vestido vermelho justo que praticamente gritava poder, e sua voz saía do microfone com um carisma natural. E depois de 15 anos no Departamento de Justiça, tenho orgulho de dizer que fui nomeada recentemente vice-diretora de Supervisão Cibernética Ocidental, disse ela, jogando o cabelo para trás e rindo. Mas nunca vou esquecer onde tudo começou. Bem aqui na Jefferson High. E, claro, tenho que agradecer a minha irmã, que está conosco esta noite, por sempre ser ela mesma e única. A multidão riu, sem saber se era um elogio. Não hesitei. Esse era o talento de Chloe, usar elogios como arma. Encontrei meu nome em uma mesa distante, a mesa 14, perto das bandejas do buffet e perto da saída. Os nomes nas mesas da frente estavam gravados em dourado: Dr. Artman, CEO Wang, Senador Gil, Chloe Cole. Sentei-me diante do meu coquetel de camarão, sem centro de mesa e meio comido, em um prato compartilhado. Do outro lado da sala, Jason Hart me avistou. Ele não tinha mudado muito, ainda alto, ainda presunçoso. Aproximou-se, com a bebida na mão, o terno impecável, e se inclinou com um sorriso irônico que ainda não havia amadurecido. Becca, disse ele suavemente. Ainda servindo no deserto? Ou está empurrando o papel no Kansas agora? Dei um sorriso forçado. Que bom te ver também, Jason. Ele riu. Vamos lá, estou brincando. Mas, falando sério, você não estudou direito? O que aconteceu? Antes que eu pudesse responder, uma mulher de pérola se inclinou na direção de outra cliente e sussurrou alto o suficiente para eu ouvir: ela não largou a faculdade de direito? Que pena. Tanto potencial. Melissa Young me olhou a 3 mesas de distância. Ela deu um sorriso fraco. Retribuí, sem saber se significava pena ou solidariedade. Provavelmente ambos. A multidão no jantar aumentou. Os garçons se movimentavam como um relógio, servindo costela e batatas gratinadas. Chloe passou por lá, toda braços teatrais e dentes brilhantes. Ah, Becca, disse ela. Que bom que você veio. Quase não te reconheci naquele azul marinho vintage. É só um vestido, eu disse. Bem, você sempre foi prática, ela inclinou a cabeça. Sabe, a gente devia conversar um dia desses. Você tem tantas histórias, tenho certeza. Só as mais discretas, respondi. Jason voltou, acompanhado de outros 2 colegas. Uma delas, uma mulher bronzeada de terno azul claro, olhou para mim com os olhos semicerrados. Espera aí, você serviu no exército? É isso mesmo. Lembro que você saiu depois do 2º ano para se alistar ou algo assim. Um homem atrás dela deu uma risada latida. Espera aí, você serviu no exército? E daí?
Tipo escriturária ou sargento de refeitório? Várias cabeças se viraram. Algumas riram. Jason pareceu achar graça. Chloe não disse nada. Tomei um gole d'água. O copo tremeu levemente na minha mão, mas o segurei firme. O ar de repente ficou mais pesado, como se a gravidade tivesse se deslocado dentro do quarto, mas não deixei que isso me puxasse para baixo. Levantei-me sem dizer uma palavra, ajeitei a manga que escondia meu anel de West Point e olhei para cada um deles com a calma que conquistei ao longo de 2 décadas em salas de guerra e bunkers subterrâneos. Sorri levemente, respondi baixinho, algo assim, e caminhei até a sacada, onde meu telefone criptografado apitou silenciosamente. Eles viram uma pessoa qualquer com um vestido de desconto, mas eu já havia informado a OTAN com o mesmo vestido, por baixo de um casaco militar que eles nem sabiam que existia. O vento lá fora soprava nas bordas da varanda como se estivesse tentando bisbilhotar. Fiquei lá fora um tempo, com as costas retas, os olhos fixos nas copas escuras das árvores que balançavam acima do campo de golfe. As luzes do resort lançavam um brilho dourado na grama. Mas lá em cima, onde ninguém se importava em ficar, era silêncio. Esse tipo de silêncio era raro no meu mundo. Lá dentro, o clamor de histórias de sucesso aumentou novamente, risos, brindes, outro quadro de slides aparecendo. Chloe com a equipe de debate. Chloe em frente à Casa Branca. Chloe em Harvard. A porta atrás de mim se abriu com um chiado. Jason. Aí está você, disse ele, já na metade do próximo uísque. Você sempre gostou de ficar na ponta dos pés. Eu não respondi. Ele se encostou no corrimão, perto demais. Sabe, começou ele, com a voz casual, você realmente tinha um futuro. Aula de orador da turma, prodígio da equipe de debate. Direito em Harvard praticamente implorando, e então, exército. Ele riu. Ainda não consigo entender isso. O riso dele não mudará, a mesma arrogância contida, a mesma necessidade de se sentir um passo à frente. Isso me fez lembrar da última vez em que estivemos tão perto, no último ano, o corredor do dormitório ainda cheirando a café queimado e sabão em pó. Eu tinha dito a ele que tinha aceitado o West Point. Tá brincando, ele disse, com o maxilar tenso. O exército? Você está jogando isso fora. Não é jogar fora, respondi. É escolher algo maior. Ele retrucou, maior do que eu. E então ele foi embora. Sem despedida, sem ligação, simplesmente desapareceu. Agora, 20 anos depois, lá estava ele de novo, ainda ressentido por uma escolha que não tinha nada a ver com ele. Eu não desapareci, Jason, eu disse, com a voz calma. Eu só parei de me explicar. Ele zombou. Você sempre gostou de respostas enigmáticas. Virei-me para ir embora, mas ele segurou meu braço delicadamente, o suficiente para me fazer parar. Você poderia ter sido alguém, Rebecca. Olhei para ele. Eu sou alguém. Só não alguém que você reconheceria. Antes que ele pudesse responder, a porta se abriu novamente. Chloe, Jason, ela chamou, naquele tom de voz falso e descontraído que usava quando queria ser ouvida. Estão pedindo a foto do trio de ouro. Vamos, pelos velhos tempos. Seus olhos se voltaram para mim e seu sorriso se alargou. Ah, Becca, não sabia que você ainda estava aqui. Pensei que você tivesse saído mais cedo, como sempre. Jason soltou a mão do meu braço. Chloe se aproximou, passando o braço em volta do dele como se ele sempre tivesse pertencido àquele lugar. De qualquer forma, ela continuou, tirando uma mancha inexistente da jaqueta de Jason. Todo mundo está morrendo de curiosidade para saber o que o único nomeado pelo Departamento de Justiça da nossa turma e sua incorporadora imobiliária mais bem-sucedida andam aprontando. Eu disse a eles que vocês dois ainda estão decidindo quem ganha a coroa de casal poderoso. Ela riu, mas havia algo de afiado em seu olhar para mim. Jason riu sem jeito, claramente sem saber se era flerte ou encenação. Os olhos de Chloe brilharam. E Rebecca, o que você anda fazendo ultimamente?
Ainda em algum lugar quente. Estou em transição, eu disse simplesmente. Ah, disse ela com falsa preocupação, espero que não esteja desempregada. Eu me viro bem, respondi. Só que não atrás de pódios. Ela inclinou a cabeça. Sempre tão misteriosa. Seu sorriso se estreitou. Mas acho que nem todo mundo gosta dos holofotes. Ela se virou então, puxando Jason de volta para dentro, seus saltos estalando de satisfação. Fiquei ali mais um momento, deixando o vento passar por entre meus dedos. As luzes do bar lá de dentro pintavam lascas de ouro no assoalho. Eu não estava com raiva. Passei anos demais aprendendo a sentir tudo e não demonstrar nada. Por fim, voltei ao salão. O ambiente havia se transformado em um momento de confraternização pós-jantar, grupos menores agora, mais bebidas, línguas mais soltas. Melissa estava na ponta de um grupo perto do bar, segurando uma taça de vinho e observando. Juntei-me a ela. Isso foi doloroso, murmurou ela. Sorri levemente. Qual parte? Toda, respondeu ela, e acrescentou, aliás, você está melhor do que todos eles. Duvido que concordem. Não importa. A verdade não precisa de maioria. Eu a admirava. Ela não fingia saber de tudo. Não se apressava em preencher o silêncio. Ela simplesmente observava. Do outro lado da sala, Chloe se inclinou para perto de Jason, sussurrando algo que o fez rir. Quando me flagrou observando, não desviou o olhar. Apenas sorriu. Ela não costumava te seguir como uma sombra, perguntou Melissa. Em vez disso, ela aprendeu a me ofuscar, eu disse. Antes que ela pudesse responder, uma mão gentil tocou meu ombro. Virei-me. Senhor Walters. Ele parecia mais velho, cabelos grisalhos, constituição mais magra, mas os olhos eram tão aguçados quanto quando dava aulas de história avançada. Usava um blazer azul marinho, calças caqui e aquele mesmo meio sorriso torto que costumava preceder uma prova surpresa. Senhorita Cole, disse ele calorosamente. Eu esperava que a senhora estivesse aqui. Soube do seu serviço militar. Assenti. Obrigada, Sr. Walters. Você escreveu um trabalho sobre guerra assimétrica na minha turma, disse ele. Ainda me lembro. Trabalho brilhante. Pesquei. Aquele trabalho tinha sido um ato de desafio tarde da noite, escrito depois de um telefonema com Jason ter me deixado em lágrimas. Eu me lembro, disse eu suavemente. Ele se inclinou um pouco, a voz mais baixa. Diga-me, você já serviu na Ghost Viper? Ouvi coisas. Pensaram que eu tinha desaparecido na obscuridade. Na verdade, eu tinha desaparecido no silêncio nacional. Tranquei a porta do quarto de hotel atrás de mim e exalei lentamente, deixando o zumbido do reencontro se dissipar num zumbido fraco sob as paredes grossas. O quarto em si era modesto, luminárias de cristal falso, carpete creme, um roupão dobrado sobre a cama. Parecia que poderia pertencer a qualquer hóspede. Era esse o objetivo. Tirei os saltos, atravessei o quarto e coloquei a mão embaixo da bolsa azul marinho pendurada. Embaixo dele, aninhado dentro de uma caixa preta rígida, sem marcas, estava o motivo pelo qual eu ainda acordava todos os dias com um propósito. Abria as travas. O interior brilhava em um azul fraco, uma impressão digital, um escaneamento de retina, uma confirmação de voz. Cole, Rebecca, eco de autorização 5. Um toque suave. Então a tela se iluminou, comunicações seguras online. Uma enxurrada de dados preencheu a tela, indicadores de ameaças, protocolos não resolvidos, status ativo do projeto Merlin, contenção de violações. Dei uma olhada rápida na avaliação mais recente, 4 zonas vermelhas, 2 possíveis atores internos, um ponto de violação que correspondia ao plano que eu havia sinalizado. Chamada recebida, comando cibernético LSJ-2. Toquei na tela. Seu rosto apareceu, queixo quadrado, barba por fazer de meia-noite, olhos como se não dormisse há 2 dias. Senhora, disse ele,
Sem se dar ao trabalho de conversar, acabei de sair de um interrogatório. A situação mudou. Eles querem a sua atenção nas interceptações do Merlin o mais rápido possível. Não pisquei. Chefes do Estado-Maior Conjunto? Extraoficialmente. Oficialmente, é uma consulta consultiva. Mas não vamos fingir que isso não é crítico. Temos um parceiro da OTAN comprometido e conversas internas ligando a violação aos arquivos do Protocolo Fênix. Uma pausa. Então sua voz suavizou um pouco. Rebeca, eles precisam de você de volta em Washington até segunda-feira. Olhei para o mapa piscando. 4 zonas vermelhas. Sim, mas havia uma quinta começando a pulsar. Não posso ir ainda, eu disse baixinho. Entendido. Mas se isso piorar, vai piorar. Já está em andamento, eu disse, interrompendo-o. Ele me olhou como se quisesse discutir, mas não discutiu. Você tem 48, disse ele. Depois disso, extraímos, esteja você pronta ou não. Estou enviando relatórios de inteligência para sua nuvem segura. A tela piscou quando a ligação terminou. Por um momento, fiquei ali sentado, com o brilho da maleta zumbindo ao meu lado. O zumbido se tornará um conforto, não por ser pacífico, mas porque significava que eu ainda era necessário, ainda na luta. Um sinal sonoro. Nova mensagem segura. Ligação avançada do Pentágono. Assunto: urgente. Linha de atualização de autoridade permanente. Extração direta possível em caso de urgência. Você é o ponto de apoio. Fechei a mensagem. Eu já sabia o que significava. Se Merlin entrasse em colapso e o vazamento de informações se espalhasse para as redes civis, não importaria se eu estivesse dançando de vestido de baile ou ajoelhada em uma sala de guerra. Eu seria resgatada. O ponto de apoio não era um título. Era uma corda. Levantei-me, espreguicei-me e caminhei até a janela. Lá fora, as luzes de Aspen Grove ainda brilhavam como uma pintura polida demais para ser real. Eu podia ouvir música novamente, jazz suave agora, seguido pela voz de um DJ tocando algo sobre uma apresentação de slides da turma. 20 anos atrás, eu estava sentado naquele auditório com Jason, Chloe e Melissa, ouvindo nossa oradora da turma falar sobre legado. Lembro-me de bater palmas educadamente, até mesmo sorrir para a foto do anuário. Nunca imaginei que meu legado seria o silêncio. 15 anos atrás, a Ghost Viper foi enviada para uma missão tão delicada que queimamos todo o material de planejamento depois. Conseguimos, mas a um custo. 3 AG. Eu carregava aqueles silêncios como medalhas que ninguém conseguia prender. Agora eles precisavam de mim novamente. Virei-me da janela e comecei a fazer as malas. Não muita coisa, apenas a maleta, 2 aparelhos e um uniforme de gala dobrado sob um fundo falso na minha mala. Meus dedos se demoraram na manga do casaco, onde uma única estrela prateada repousava logo acima do punho. Eu não planejava usá-lo ainda. Não até que estivesse pronta. Tenho uma coisa a resolver antes de partir. 48 horas. Lá fora, a música da reunião recomeça. Olho para fora e murmuro, uma última noite nas sombras. Não usei medalhas, mas carreguei mais cicatrizes do que qualquer um naquele salão de baile. O teto do grande salão de baile cintilava com milhares de cacos de vidro, lançando partículas douradas sobre mesas polidas e taças de champanhe. O salão fervilhava de nostalgia ensaiada e sucesso planejado, como se todos estivessem desempenhando um papel que esperaram 20 anos para interpretar. A turma de 2003 já tinha envelhecido, vestido seus ternos de gala e ensaiado o riso. Sentei-me novamente no fundo, mesa 14, ladeado por 2 ex-nadadores universitários agora no capital de risco e uma mulher que administrava um império de cosméticos em Beverly Hills. Nenhum deles se lembrava do meu nome. Sorriram educadamente e depois se entreolharam. Não me importei. Era mais seguro assim. A banda se calou. O mestre de cerimônias, um homem careca com voz potente que já havia sido DJ do baile de formatura, foi até o microfone. E agora, ele sorriu, nosso destaque da noite,
o prêmio ex-aluno mais distinto de 2003. Os votos foram unânimes este ano. Ela é inteligente, talentosa e uma estrela em ascensão no serviço federal. Por favor, deem as boas-vindas à diretora adjunta Chloe Cole. Os aplausos foram estrondosos. Chloe subiu ao palco como se tivesse sido construído para ela. Seu vestido escarlate refletia perfeitamente os holofotes. Ela pegou o microfone com as duas mãos, parando tempo suficiente para que a sala silenciasse. Ela não olhou para mim, mas sua voz ecoou por todos os cantos. Obrigada a todos. Estou honrada e um pouco atordoada. Quer dizer, estou apenas fazendo o meu trabalho. Mas acho que com o tempo veremos quem se destaca, quem lidera e quem simplesmente observa dos bastidores. Risadas, contidas, educadas. Ela continuou: quero agradecer aos meus mentores, à minha equipe no Departamento de Justiça e, claro, aos meus professores do ensino médio, especialmente aqueles que incentivaram a ambição em vez da conformidade. Eles me ensinaram que servir é admirável, mas liderar, é aí que a verdadeira mudança acontece. Outra onda de aplausos. Ela sorriu, como se tivesse acabado de resolver um enigma, e acrescentou: acho que todos nós conhecemos alguém que escolheu se esconder, e tudo bem. Nem todo mundo quer ou consegue lidar com a luz. Não me mexi. Meu rosto não se alterou. Mas vi Melissa me olhar do outro lado da sala, não com pena, mas com algo mais cortante, descrença. Jason, algumas mesas adiante, estava de pé, com a taça de vinho erguida. A Chloe, declarou ele, nossa dama de ferro. A prova de que liderar pela frente é melhor do que se esconder nas sombras. A menos que você esteja descascando batatas em uma base no Nebraska. Isso provocou risadas, mesmo de quem não entendia a referência. Eles simplesmente seguiam o ritmo. Chloe deu um sorriso modesto, como se o brinde a envergonhasse. Melissa não bateu palmas. Olhei para ela novamente. Ela estava mordendo o lábio. O mestre de cerimônias retornou. Um aplauso para Chloe. E aí, tem algum general aqui hoje à noite? Não? Acho que não. Bem, quem sabe na próxima reunião, né? Risadas de novo. Levantei-me em silêncio. Ninguém percebeu. Deslizei entre as mesas, meus calcanhares silenciosos no carpete. Jason me chamou. Ei, Rebecca, espera. Eu não quis. Continuei andando. Não havia mais nada para eu ouvir. O corredor estava mais fresco, mais escuro, longe das luzes e das memórias guardadas. Passei por fotos emolduradas do nosso último ano, baile de formatura, peças de teatro, noites de premiação, e entrei no vestíbulo, onde o ar era menos animador. Lá fora, a noite me envolvia como uma armadura. O céu acima de Aspen Grove era negro como veludo, pontilhado por estrelas que eu não via há dias. Respirei fundo. Então, meu telefone criptografado vibrou na minha bolsa. Extração concluída. Tempo estimado de chegada no heliporto, 6 minutos. Disseram que minha vida não tinha dado em nada. Mas então o céu começou a tremer. Fiquei sozinha perto da beira do gramado, passando pelos aglomerados de luzes de fada e quartetos de cordas, passando pelo perímetro onde os fotógrafos haviam parado de fotografar e as vozes começavam a suavizar, transformando-se em uma rede de contatos educada e bem lubrificada. Além das treliças, a noite estava mais silenciosa, mais fresca. Meus calcanhares pressionavam suavemente a grama úmida, e inclinei a cabeça para cima para observar as estrelas. Por um instante, eles me lembraram das noites cor de areia no exterior, dos mapas de campo iluminados pelo luar filtrado, de um silêncio que significava perigo, não despedida. Atrás de mim, os ecos do reencontro ainda pairavam no ar. O discurso de agradecimento de Chloe, a piada regada a vinho de Jason, a risada final do mestre de cerimônias. Aos olhos deles, eu já havia saído da história, sem importância, esquecida. Certa vez, anos atrás, eu disse a Melissa, de passagem, não preciso que eles batam palmas. Só preciso que eles vejam. Eu não pretendia que aquele momento chegasse daquele jeito.
O vento mudou. Um estrondo baixo começou, suave a princípio, quase imperceptível em meio ao zumbido dos geradores e do tráfego distante. Mas aumentou. Os garçons pararam no meio do caminho. Alguém olhou para cima. Alguns clientes olharam ao redor, intrigados. Então, as luzes na grama piscaram, pontos brancos substituídos por fachos fortes e concentrados vindos de cima. Um som ecoou pelo ar como um trovão se partindo lateralmente. Pessoas ofegaram, bandejas caíram, vidros se estilhaçaram, guardanapos voaram. Da linha das árvores ao norte, uma forma escura emergiu, angular, precisa. Um helicóptero militar, preto fosco, cortando o céu com precisão. Seus rotores trovejavam enquanto pairava sobre o gramado, as luzes brilhando na multidão. Gritos de confusão, telefones desligados. Alguém gritou: "O que está acontecendo?" Uma mãe puxou o filho para perto. Jason protegeu os olhos. A taça de champanhe de Chloe se inclinou, derramando ouro em seu vestido. O helicóptero começou a descer, com as hélices levantando um ciclone de folhas e pétalas. Os convidados recuaram cambaleando enquanto cabelos e gravatas chicoteavam em todas as direções. O quarteto de cordas parou de tocar. Câmeras dispararam, não de alegria agora, mas de confusão, medo. Então, pousou. A porta se abriu. O coronel Marcus Ellison saiu em uniforme de gala, com as fitas brilhando sob os holofotes. Suas botas rangiam o caminho de cascalho enquanto ele atravessava o gramado, cabeça erguida, passo lento. Ele não olhou para a multidão. Seus olhos estavam fixos em uma coisa: eu. Não me mexi. Permaneci ereta, com os braços ao lado do corpo, o vento soprando levemente no meu vestido azul marinho. Pela primeira vez naquela noite, não me senti mal vestida. Sentia-me exatamente como precisava estar. Ellison parou a 1 metro de distância, endireitou os ombros e fez uma saudação, firme, deliberada, impecável. Então falou, uma voz projetada sobre o silêncio atordoado: "Tenente-General Cole. Senhora, o Pentágono exige a sua presença. Instruções imediatas." As palavras atingiram o ar como uma detonação. Alguém engasgou. Outro deixou cair um telefone. Uma taça de vinho se estilhaçou. Ouvi a voz de Jason atrás de mim, quase um sussurro. "Não." "O quê?" Chloe cambaleou um passo para trás, a boca aberta e congelada, os olhos arregalados e vidrados. Melissa foi a primeira a se mexer. Ela deu um passo à frente, prendeu a respiração e sussurrou alto o suficiente para ser ouvido. Todos congelaram quando Ellison disse as palavras Tenente-General Cole. Eu nunca havia pronunciado meu título em voz alta em público, mas agora ele rugia pelo silêncio como um trovão. As últimas vibrações das pás do helicóptero ressoavam pela terra como um tremor secundário. O ar havia parado novamente, mas não silencioso. Era o silêncio da descrença atordoada, dos neuronídeos incapazes de captar o que os olhos acabavam de ver. O coronel Ellison me entregou a pasta, preta, gravada em relevo e lacrada. Sua voz baixou o suficiente para que só eu ouvisse. Movimento de alvo confirmado há 2 horas. O Pentágono quer ficar de olho nas recomendações de interceptação. A janela de Merlin está se estreitando. Assenti uma vez. Alguém morreu? Ainda não, mas isso não vai se sustentar. Atrás dele, ouvi a voz de Chloe romper o silêncio congelado. Espere, espere. Ele acabou de dizer. General? Todos os olhares se voltaram para ela. Ela estava descalça agora, tendo perdido um salto no caos, agarrando sua bolsa como uma tábua de salvação. Seu vestido brilhava sob a luz dos holofotes, mas seu rosto estava perdendo o brilho rapidamente. Rebecca, repetiu ela, elevando a voz. Você está no exército. Mas eu pensei que você pensasse que eu estava descascando batatas no Nebraska, eu disse calmamente. Jason cambaleou para frente, ainda segurando sua taça de vinho como se ela pudesse lhe dar apoio. Eu não sabia, disse ele. Becca, quero dizer, general.
Eu não fazia ideia. Pensei que você tivesse desistido. Faculdade de Direito, West Point, eu nem. Ele parou de falar quando as câmeras começaram a disparar. Melissa se aproximou de mim, com as mãos trêmulas. Não entendo como você escondeu isso. Eu não estava me escondendo, eu disse. Eu estava servindo. Em algum lugar na multidão, alguém começou a bater palmas. Apenas algumas mãos, depois mais. Uma onda de aplausos confusos e incertos surgiu e desapareceu como uma orquestra sem metade dos instrumentos, mas foi o suficiente. Dei um passo em direção ao centro do gramado, onde vozes começavam a se elevar em sussurros, perguntas, fragmentos de descrença. Não falei alto. Não precisava. Algumas pessoas usam uniformes de forma chamativa, eu disse. Outras os usam discretamente. Isso não nos torna menos visíveis. Significa apenas que servimos sem precisar ser vistos. Ellison acenou com a cabeça em direção ao helicóptero. Senhora, tempo estimado de chegada, 1 minuto. Virei-me para Melissa, cujos olhos brilhavam agora, não de pena ou confusão, mas de admiração. Você é mesmo ponto de apoio, ela sussurrou. Sorri levemente. Às vezes, o silêncio é uma lâmina. Jason tentou novamente. Becca, por favor, podemos conversar? Eu estava errado. Eu não te vi. É isso aí, respondi sem me virar. Você nunca tentou. Chloe ficou de lado, braços cruzados, peito arfando. Sua expressão estava congelada, não de vergonha, mas de cálculo. Enquanto a multidão se movimentava, os celulares erguidos e os sussurros viravam legendas, ela silenciosamente pegou o seu. Com um rápido deslizar, abriu o aplicativo de podcast e tocou em gravar. Aqui é o Cole, começou ela em voz baixa e controlada. Ao vivo de Aspen Grove, onde algumas verdades muito interessantes estão se revelando. Atrás de mim, os rotores voltaram a girar. Ellison me guiou até o helicóptero, e o chão cedeu sob meus pés. Enquanto todos congelaram quando Ellison disse as palavras Tenente General Cole. Eu nunca havia pronunciado meu título em voz alta em público, mas agora ele rugia pelo silêncio como um trovão. As últimas vibrações das pás do helicóptero ressoavam pela terra como um tremor secundário. O ar havia parado novamente, mas não silencioso. Era o silêncio da descrença atordoada, dos neuronídeos incapazes de captar o que os olhos acabavam de ver. O coronel Ellison me entregou a pasta, preta, gravada em relevo e lacrada. Sua voz baixou o suficiente para que só eu ouvisse. Movimento de alvo confirmado há 2 horas. O Pentágono quer ficar de olho nas recomendações de interceptação. A janela de Merlin está se estreitando. Assenti uma vez. Alguém morreu? Ainda não, mas isso não vai se sustentar. Atrás dele, ouvi a voz de Chloe romper o silêncio congelado. Espere, espere. Ele acabou de dizer. General? Todos os olhares se voltaram para ela. Ela estava descalça agora, tendo perdido um salto no caos, agarrando sua bolsa como uma tábua de salvação. Seu vestido brilhava sob a luz dos holofotes, mas seu rosto estava perdendo o brilho rapidamente. Rebecca, repetiu ela, elevando a voz. Você está no exército. Mas eu pensei que você pensasse que eu estava descascando batatas no Nebraska, eu disse calmamente. Jason cambaleou para frente, ainda segurando sua taça de vinho como se ela pudesse lhe dar apoio. Eu não sabia, disse ele. Becca, quero dizer, general. Eu não fazia ideia. Pensei que você tivesse desistido. Faculdade de Direito, West Point, eu nem. Ele parou de falar quando as câmeras começaram a disparar. Melissa se aproximou de mim, com as mãos trêmulas. Não entendo como você escondeu isso. Eu não estava me escondendo, eu disse. Eu estava servindo. Em algum lugar na multidão, alguém começou a bater palmas. Apenas algumas mãos, depois mais.
Uma onda de aplausos confusos e incertos surgiu e desapareceu como uma orquestra sem metade dos instrumentos, mas foi o suficiente. Dei um passo em direção ao centro do gramado, onde vozes começavam a se elevar em sussurros, perguntas, fragmentos de descrença. Não falei alto. Não precisava. Algumas pessoas usam uniformes de forma chamativa, eu disse. Outras os usam discretamente. Isso não nos torna menos visíveis. Significa apenas que servimos sem precisar ser vistos. Ellison acenou com a cabeça em direção ao helicóptero. Senhora, tempo estimado de chegada, 1 minuto. Virei-me para Melissa, cujos olhos brilhavam agora, não de pena ou confusão, mas de admiração. Você é mesmo ponto de apoio, ela sussurrou. Sorri levemente. Às vezes, o silêncio é uma lâmina. Jason tentou novamente. Becca, por favor, podemos conversar? Eu estava errado. Eu não te vi. É isso aí, respondi sem me virar. Você nunca tentou. Chloe ficou de lado, braços cruzados, peito arfando. Sua expressão estava congelada, não de vergonha, mas de cálculo. Enquanto a multidão se movimentava, os celulares erguidos e os sussurros viravam legendas, ela silenciosamente pegou o seu. Com um rápido deslizar, abriu o aplicativo de podcast e tocou em gravar. Aqui é o Cole, começou ela em voz baixa e controlada. Ao vivo de Aspen Grove, onde algumas verdades muito interessantes estão se revelando. Atrás de mim, os rotores voltaram a girar. Ellison me guiou até o helicóptero, e o chão cedeu sob meus pés. Abaixo dos pedidos, veio a outra enxurrada, comentários, mensagens de ódio, mensagens diretas me chamando de fraude, acusações de que eu havia falsificado minha patente para um ato público. Alguns até disseram que eu era atriz, não general. Um vídeo me mostrava entrando no helicóptero, com a legenda, cosplay do Estado Profundo. Esfreguei as têmporas. Um alerta vermelho soou na minha tela. O sensor de desinformação civil sinalizou Rebecca Cole como alvo ativo. Nível de risco, 45. Vetores iniciais rastreados até o site de pseudonotícias Citizen Circuit, fonte publicada horas após o lançamento do podcast. Ela não tinha apenas me desafiado. Ela tinha me jogado aos lobos. Olhei para a tela. Chloe não entendia o que ela tinha soltado. Ou talvez entendesse. Uma mensagem tocou na minha linha pessoal. Melissa Young, nota de voz, 1h07. Hesitei e apertei o play. Sua voz soou, baixa e rápida. Você precisa ouvir isso, Rebecca. Acabei de falar com o Jason. Ele me contou algo sobre a Chloe, algo que ela apagou anos atrás. Acho que tem conexão com o que está acontecendo agora. Você precisa saber. Achei que o silêncio me protegeria. Mas às vezes o silêncio dá aos mentirosos todo o espaço de que precisam. As janelas do meu escritório temporário em Washington descedavam para o pátio interno do Pentágono, mas a vista não oferecia alívio. Tudo parecia claro demais, estéril demais. As paredes estavam forradas com homenagens emolduradas e um relógio que tic-taqueava com precisão militar, mas o tempo não parecia linear hoje. Ele se curvava, se enrolava em memórias que eu não desvendava há anos. Jason sentou-se à minha frente, com os joelhos balançando levemente. Ele usava terno, mas a gravata estava frouxa e sua expressão, desgastada. Eu deveria ter contado antes, disse ele. Eu deveria ter dito algo naquela época, mas, sinceramente, não achei que importasse. Observei-o atentamente. Ele parecia um homem prestes a confessar algo maior do que conseguia conter. Ela veio falar comigo logo depois que você se alistou, disse ele. Chloe. Ela disse que você tinha pedido à escola para manter seu nome fora da lista de ex-alunos, que não queria chamar a atenção. Inclinei a cabeça. Você não achou estranho? Ele hesitou. Achei. Mas era Chloe. Ela sempre foi tão segura, tão serena. Ela fez parecer que estava protegendo seus desejos.
Ela até encaminhou uma corrente de e-mails para a diretoria da escola pedindo a remoção do seu nome. Disse que era por coerência, que, como você havia deixado o caminho da Ivy League, isso poderia confundir a narrativa. A narrativa, repeti, as palavras cortando meus dentes como vidro. Ele pareceu envergonhado. Eu não respondi ao tópico. Eu não o impedi. Eu simplesmente deixei acontecer. Levantei-me lentamente, caminhei até o arquivo atrás de mim e coloquei a mão na borda fria de metal. Algo dentro de mim queria gritar, mas o treinamento ensina a esperar, a observar, a atacar com propósito, não com impulso. Ela me apagou, eu disse suavemente. Não só das mesas de jantar ou dos convites para festas. Ela me apagou da história. Jason olhou para baixo. Não é só isso. Uma batida na porta. Melissa entrou, segurando uma pasta com as duas mãos como se pesasse algo sagrado. Eu encontrei, ela disse, entrando. O formulário de indicação. Seu arquivo da medalha de honra de 2018. Fiquei olhando para ele. Achei que o conselho nunca tivesse enviado. Eles não enviaram, disse ela, mas não por causa da burocracia. Ela abriu a pasta e tirou um e-mail impresso, antigo, granulado, mas legível. No topo estava o nome de Chloe, seu endereço no Departamento de Justiça e sua assinatura na parte inferior. Assunto: Medalha de Honra, envio, Tenente General R. Cole. Observação: o General Cole expressou forte desejo de anonimato. Por favor, não busque mais reconhecimento sem consentimento direto. Meu maxilar se apertou. Eu nunca escrevi isso. Eu sei, disse Melissa, mas ela tinha acesso. E era seu contato de emergência na época. Pisquei, o peso daquilo pressionando minhas costelas. Melissa acrescentou, ela disse ao comitê de nomeação que você havia retirado seu consentimento. O conselho desistiu sem nunca entrar em contato com você. A voz de Jason soou vazia. Ela não removeu seu nome simplesmente de uma lista. Ela removeu seu nome do legado. Virei-me, engolindo uma pontada repentina na garganta. Não era só ciúme ou rivalidade. Chloe havia criado uma versão de mim tão pequena, tão invisível, que até minhas vitórias desapareciam sob sua aprovação. Uma vibração suave soou no celular de Jason. Ele verificou, franziu a testa e olhou para mim. Ela está planejando algo pior, disse ele. Chloe está organizando ex-alunos. Ela está chamando isso de esforço de restauração, uma votação para impedir que sua nova indicação seja aprovada. Diz que isso protegerá a integridade da marca Alumni. Encontrei seus olhos. Ela está reescrevendo o passado, eu disse, mas eu ainda estou aqui e ainda me lembro. Ser esquecido é uma coisa. Ser reescrito, isso é guerra. O auditório da reunião cheirava levemente a lustramóveis e carpete velho, o aroma de reverência fabricada. Fileiras de cadeiras dobráveis haviam sido organizadas com capricho, adornadas com fitas marrom avermelhadas e pequenos selos dourados com o brasão da turma de 2003. No palco, uma faixa dizia, Legado e Liderança, celebrando 20 anos de excelência. Eu estava no fundo, de braços cruzados, meu blazer militar impecavelmente abotoado sobre uma blusa creme. Eu não tinha sido convidado. Mas hoje não era sobre convites. Era sobre presença. No palco, Chloe ajustou o microfone. Seu sorriso era preciso, seus movimentos ensaiados. Ela usava um tailleur marfim sob medida e brincos de pérola. Para o olhar destreinado, ela irradiava elegância. Sucesso, ela começou, não se trata de medalhas ou mistério. Trata-se de aparecer dia após dia, de construir algo em que os outros possam confiar. Aplausos ecoaram pela multidão, ex-alunos, alunos atuais, um punhado de jornalistas. Repórteres rabiscavam notas. Câmeras de celular disparavam. Ela continuou. Minha irmã disse uma vez que preferia servir em silêncio. Mas o silêncio pode ser enganoso. O silêncio permite que mitos cresçam nas frestas da verdade. Um murmúrio se elevou.
Alguém perto da sessão de imprensa sussurrou: espera aí, a irmã dela não é general? Chloe deu um leve sorriso, como se não tivesse ouvido. Liderança de verdade, acrescentou, não vem de títulos. Vem de aparecer quando é preciso. Melissa me encontrou perto do corredor lateral e colocou uma pasta de papel pardo na minha mão. Está tudo aí, disse ela suavemente. Agradecimento do Departamento de Defesa, o memorando de nomeação e aquela foto. Assenti enquanto Chloe concluía com uma fala sobre um legado construído com base na clareza. Dei um passo à frente. Vozes silenciaram, alguns suspiros, cadeiras rangeram enquanto as cabeças se viravam. Caminhei pelo corredor central. Minhas botas ecoaram agudamente contra o carpete de madeira. O presidente do conselho de ex-alunos, um homem idoso com olhos cansados e gravata prateada, me notou. Sua testa franziu. Tenente-General Cole, disse ele, com a voz insegura. Encontrei seu olhar, pedindo 3 minutos no pódio. Chloe congelou. Alguém da imprensa sussurrou, é ela. É a irmã. A cadeira hesitou, depois assentiu levemente. Subi os degraus. Chloe ficou de lado, os lábios apertados. Não olhei para ela. Encarei a multidão, centenas de olhares, uma mistura de espanto, confusão e dúvida. Não falei nada. Em vez disso, abri a pasta. De dentro, tirei uma única fotografia, eu em uniforme de gala, em pé no comando da OTAN, fazendo continência, com uma estrela prateada brilhando no meu ombro ao lado do general Aubrey Klein, no dia em que recebi a condecoração confidencial que nenhum civil jamais vira. Ergui a foto, firme. A sala ficou em silêncio absoluto. Eu não precisava de aplausos. Só precisava de um segundo da atenção deles, merecida, não exigida. Abaixei a foto lentamente. A sala permaneceu imóvel, com a respiração presa nos pulmões coletivos. Da beira do palco, Melissa assentiu levemente. Dei um passo à frente. Meu nome é Rebecca Cole, comecei, com a voz firme, inabalável. Turma de 2003, primeira cadeira na orquestra, fundadora do Clube de Relações Internacionais. Votada como a mais provável para ser professora. Essa não envelheceu bem. Uma risada suave, hesitante. Continuei, servi porque acreditei em um país que nem sempre acreditou em mim. Não usei um crachá para aprovação. Usei um para me lembrar do meu propósito. Da minha pasta, levantei um pacote fino, cópias de resumos de operações com codinomes redigidos, cartas de recomendação, o registro de nomeações que Melissa havia descoberto. Estas são partes de uma vida vivida além desta sala. Não glamourosa, não chamativa, mas real. Não olhei para Chloe, embora sentisse sua presença como uma vibração na espinha. Em vez disso, observei a multidão, rostos que eu conhecia, estudantes observando dos corredores, repórteres rondando as saídas. Não vou citar nomes, disse eu, com a voz firme, porque não se trata da história de ninguém. Trata-se da minha. Daqueles que servem em silêncio, que aparecem não para chamar atenção, mas porque não aparecer significaria que outra pessoa pagaria o preço. Fiz uma pausa e acrescentei, alguns de nós protegemos em silêncio. Isso não torna nossas histórias invisíveis. Os obturadores das câmeras dispararam. Alguém perto da frente enxugou os olhos. Não estou aqui para receber elogios, eu disse. Estou aqui para lembrar que a verdade é mais alta que aplausos e muito mais difícil de silenciar. Virei-me ligeiramente, deixando meu olhar pousar um pouco acima da multidão. Você pode apagar nomes das paredes, mas não da memória, e certamente não da história. Com isso, afastei-me do microfone. Nenhuma música tocava, nenhum aplauso alto, apenas algo mais profundo, um silêncio reverente. Desci as escadas, passando por fileiras de ex-alunos e alunos, alguns inclinados para a frente, outros piscando para disfarçar a surpresa, outros assentindo lentamente. Ao chegar ao fundo do auditório, o presidente do conselho de ex-alunos subiu ao palco e pigarreou. Ajeitou os óculos, olhou para mim e falou ao microfone: está na hora de corrigirmos um erro.
General Cole, seu nome merece estar no nosso mural. Quando recebi o telefonema da Casa Branca, não me senti triunfante. Sentia-me cansado, mas pronto. O burburinho matinal no Pentágono era sempre o mesmo: corredores largos demais, luzes brancas demais, passos abafados por um ritmo de propósito. Meu escritório ficava escondido atrás de várias camadas de isolamento. Mas, naquela manhã, parecia estranhamente exposto, como se o silêncio soubesse. O coronel Ellison entrou sem bater, um raro gesto de respeito. Ele carregava uma pasta lacrada, azul e dourada, marcada como notificação executiva. A princípio, ele não disse nada, apenas a colocou sobre a minha mesa e se afastou. Abri-a lentamente. O presidente dos Estados Unidos tem grande orgulho em conceder a medalha de honra à tenente-general Rebecca Cole por atos de bravura que vão além do dever. As palavras saíram um pouco turvas, não de emoção, pelo menos não do tipo que as pessoas esperavam. Eu não estava chorando. Não estava sorrindo. Eu estava absorta. É público, disse Ellison. Semana que vem, South Lawn, cerimônia completa. Assenti. Quem mais sabe? A imprensa está embargada até Melissa sair. Olhei pelo vidro. Melissa andava de um lado para o outro com o celular, fones de ouvido, lendo as manchetes. Abri a porta e ela se virou. Você já viu? Perguntou, ofegante. Os artigos estão por toda parte. A general silenciosa, ela liderou, ela desapareceu, ela retornou. Até o The Post tem uma matéria de primeira página. Ela pegou o celular. Ouça esta citação: ela carregou o fardo do comando sem nunca pedir um pódio. Agora o país insiste que ela suba em um. Ela olhou para mim, com os olhos brilhantes. Rebecca, está acontecendo. Consegui dar um pequeno sorriso. É estranho. Estranho, como se eu tivesse passado anos debaixo d'água e alguém tivesse ligado o sol. Sua expressão se suavizou. Você mereceu isso. Antes que eu pudesse responder, minha linha segura se iluminou. Um oficial de ligação presidencial apareceu na tela, jovem, elegante, ensaiado. General Cole, o presidente também gostaria de discutir uma função de assessoria de defesa para a supervisão da integração civil-militar. O senhor receberá a documentação formal até o final da semana. Pisquei lentamente. Obrigada. Ele assentiu. E parabéns, senhora. Em nome da nação. Depois que ele desligou, saí, não para a multidão, apenas pela trilha lateral atrás de um prédio onde o céu noturno permanecia um pouco mais na sombra. Caminhei sem direção, mãos nos bolsos, botas silenciosas no cascalho. Sem câmeras, sem saudações, ninguém chamando meu nome, apenas respiração, ar e memória. Perto de um banco baixo, parei, sentei e olhei para cima. Então é assim que se sente ser visto, sussurrei. Estranho. O vento farfalhava as árvores próximas. Em algum lugar, a porta de um carro ao longe bateu. Quando voltei para o meu quarto, as luzes ainda estavam apagadas. Um pequeno envelope estava no chão, cuidadosamente colocado sob o batente da porta. Sem selo, apenas um nome escrito com tinta elegante. Endereço do remetente. Abri a carta de Chloe, esperando o controle de danos. Em vez disso, encontrei uma lembrança. O envelope não tinha nenhum enfeite, nenhum logotipo, apenas meu nome escrito em sua letra cursiva constante e sinuosa. Dentro havia um único cartão com bordas tênues em aquarela e 4 palavras no centro: podemos conversar? Abaixo, um local e horário: domingo, 10h30, Maison Brûlée, centro de Seattle. Sem floreios, sem manipulação, apenas um pedido. Naquela manhã, o café estava silencioso, com as janelas embaçadas pelo frio, e o zumbido da máquina de café expresso era a única música de fundo. Cheguei cedo, pedi um café preto e sentei-me na mesa do canto, perto da janela. Roupas civis, sem uniforme, sem patente. Chloe chegou 10 minutos atrasada, sozinha. Não usava maquiagem, o cabelo preso em uma trança frouxa.
Seus olhos estavam marejados de cansaço, mas não de privação de sono. Era erosão emocional, o olhar de alguém que havia parado de fingir que venceu. Ela sentou-se à minha frente, não perguntou se podia, apenas o fez. Por um longo momento, não dissemos nada. O tilintar de xícaras de cerâmica e os murmúrios distantes dos baristas preencheram o espaço entre nós. Então, ela deslizou uma pequena caixa de veludo sobre a mesa. Abri-a lentamente. Dentro havia uma foto, envelhecida nos cantos, ligeiramente desbotada. Duas meninas, talvez de 8 e 11 anos, vestidas com fantasias de camuflagem de Halloween iguais, ambas fazendo continência. Uma com um sorriso largo, a outra, menor, encarando a câmera com uma expressão séria. Você guardou isso? Perguntei baixinho. Quase joguei fora 6 vezes, respondeu ela, mas não consegui. Olhei para ela. Ela não estava atuando. Não estava construindo uma narrativa. Passei 20 anos tentando escapar da sua sombra, disse ela, em voz baixa. Acontece que eu mesma construí essa sombra. Não respondi. Apenas a deixei falar. Achei que se eu fosse mais barulhenta, mais visível, conseguiria alcançá-la, disse ela. Mas não importava o que eu fizesse, sempre havia você. Silencioso, constante. E eu odiava o quanto eu me ressentia disso. Odiava o quanto eu o admirava. Seus dedos tremiam quando ela estendeu a mão para pegar a xícara. Ela não a levantou, apenas a segurou. Eu não queria que você desaparecesse, sussurrou. Eu simplesmente não sabia como existir ao seu lado. Pela primeira vez em 2 décadas, vi a irmã com quem cresci. Não a promotora polida, nem a estrategista de mídia, apenas Chloe, a garota que costumava rastejar para o meu beliche durante tempestades e sussurrar, não vá embora primeiro. Estendi a mão por cima da mesa e a coloquei delicadamente sobre a dela. Sua respiração ficou presa. Então talvez agora, eu disse baixinho, a gente pare de fugir. Não se tratava de medalhas. Nunca se tratou de medalhas. Mas, de pé naquele palco, finalmente me permiti sentir orgulho. O ar no gramado sul continha uma espécie de quietude que parecia ensaiada, cerimonial e inquebrável. Um todo branco se estendia pelo centro do espaço, ladeado por fileiras de assentos em simetria militar. Uniformes brilhavam, bandeiras tremulavam. A orquestra tocava suavemente ao fundo, submissa, reverente. Fiquei em posição de sentido, meu uniforme de serviço impecável, cada faixa e barra alinhadas com anos de silêncio. Minhas luvas eram brancas e impecáveis, minha coluna, uma linha de aço. Além da plataforma, centenas de olhos observavam, cadetes, generais, senadores, famílias. Em algum lugar na terceira fileira, Chloe estava sentada ao lado de Melissa, com as mãos entrelaçadas, o rosto ilegível. Ela bateu palmas com as outras. Sem alarde, apenas presença. O presidente, um homem de uma calma inabalável, aproximou-se do pódio. Hoje, começou, homenageamos não apenas um soldado, mas uma sentinela, uma mulher que atravessou 20 anos de conflito, diplomacia e sigilo, não buscando fama, mas protegendo os outros de seu custo. Ele fez uma pausa, observando a multidão. A tenente-general Rebecca Cole escolheu o silêncio. Mas é hora de dizermos seu nome em voz alta. É hora de agradecermos. A plateia se levantou. Aplausos ecoaram pelo gramado, não estrondosos, mas firmes, sinceros. Ele se virou e pegou a fita azul da caixa. Com cuidado lento e experiente, colocou-a em volta do meu pescoço. A estrela dourada brilhava sob o sol da primavera. Pela primeira vez em muito tempo, deixei meu peito se elevar completamente. Em algum lugar na multidão, uma criança aplaudiu mais alto que as demais. Um veterano perto do fundo tirou o cap e o segurou contra o peito. Quando me virei para descer os degraus, uma jovem cadete, de uniforme cinza, estava parada, rígida, ao pé da escada. Ela não devia ter mais de 19 anos, com o queixo ligeiramente erguido. Obrigada, senhora, disse ela, fazendo uma saudação.
retribuí o gesto com um aceno de cabeça, sem dizer nada. Cheguei ao pódio novamente, desta vez em busca de palavras. Eu costumava acreditar que silêncio era força, disse baixinho. Que servir significava desaparecer. Mas aprendi outra coisa. Fiz uma pausa. Não servimos para receber aplausos, mas às vezes é bom saber que nunca fomos verdadeiramente invisíveis. Os aplausos voltaram, mais suaves desta vez, reflexivos. Voltei-me para o presidente e ofereci a mão. Ele apertou-a com firmeza e, em seguida, inclinou-se, com a voz baixa, mas firme. Ela sentou-se à minha frente, não perguntou se podia, apenas o fez. Por um longo momento, não dissemos nada. O tilintar de xícaras de cerâmica e os murmúrios distantes dos baristas preencheram o espaço entre nós. Então, ela deslizou uma pequena caixa de veludo sobre a mesa. Abri-a lentamente. Dentro havia uma foto, envelhecida nos cantos, ligeiramente desbotada. 2 meninas, talvez de 8 e 11 anos, vestidas com fantasias de camuflagem de Halloween iguais, ambas fazendo continência. Uma com um sorriso largo, a outra, menor, encarando a câmera com uma expressão séria. Você guardou isso? Perguntei baixinho. Quase joguei fora 6 vezes, respondeu ela, mas não consegui. Olhei para ela. Ela não estava atuando. Não estava construindo uma narrativa. Passei 20 anos tentando escapar da sua sombra, disse ela, em voz baixa. Acontece que eu mesma construí essa sombra. Não respondi. Apenas a deixei falar. Achei que se eu fosse mais barulhenta, mais visível, conseguiria alcançá-la, disse ela. Mas não importava o que eu fizesse, sempre havia você. Silencioso, constante. E eu odiava o quanto eu me ressentia disso. Odiava o quanto eu o admirava. Seus dedos tremiam quando ela estendeu a mão para pegar a xícara. Ela não a levantou, apenas a segurou. Eu não queria que você desaparecesse, sussurrou. Eu simplesmente não sabia como existir ao seu lado. Pela primeira vez em 2 décadas, vi a irmã com quem cresci. Não a promotora polida, nem a estrategista de mídia, apenas Chloe, a garota que costumava rastejar para o meu beliche durante tempestades e sussurrar, não vá embora primeiro. Estendi a mão por cima da mesa e a coloquei delicadamente sobre a dela. Sua respiração ficou presa. Então talvez agora, eu disse baixinho, a gente pare de fugir. Não se tratava de medalhas. Nunca se tratou de medalhas. Mas, de pé naquele palco, finalmente me permiti sentir orgulho. O ar no gramado sul continha uma espécie de quietude que parecia ensaiada, cerimonial e inquebrável. Um todo branco se estendia pelo centro do espaço, ladeado por fileiras de assentos em simetria militar. Uniformes brilhavam, bandeiras tremulavam. A orquestra tocava suavemente ao fundo, submissa, reverente. Fiquei em posição de sentido, meu uniforme de serviço impecável, cada faixa e barra alinhadas com anos de silêncio. Minhas luvas eram brancas e impecáveis, minha coluna, uma linha de aço. Além da plataforma, centenas de olhos observavam, cadetes, generais, senadores, famílias. Em algum lugar na terceira fileira, Chloe estava sentada ao lado de Melissa, com as mãos entrelaçadas, o rosto ilegível. Ela bateu palmas com as outras. Sem alarde, apenas presença. O presidente, um homem de uma calma inabalável, aproximou-se do pódio. Hoje, começou, homenageamos não apenas um soldado, mas uma sentinela, uma mulher que atravessou 20 anos de conflito, diplomacia e sigilo, não buscando fama, mas protegendo os outros de seu custo. Ele fez uma pausa, observando a multidão. A tenente-general Rebecca Cole escolheu o silêncio. Mas é hora de dizermos seu nome em voz alta. É hora de agradecermos. A plateia se levantou. Aplausos ecoaram pelo gramado, não estrondosos, mas firmes, sinceros. Ele se virou e pegou a fita azul da caixa. Com cuidado lento e experiente, colocou-a em volta do meu pescoço. A estrela dourada brilhava sob o sol da primavera. Pela primeira vez em muito tempo, deixei meu peito se elevar completamente.
Em algum lugar na multidão, uma criança aplaudiu mais alto que as demais. Um veterano perto do fundo tirou o cap e o segurou contra o peito. Quando me virei para descer os degraus, uma jovem cadete, de uniforme cinza, ela serviu sem precisar ser vista. Chloe leu, com a voz firme, mas agora escolhemos vê-la. Não pela patente, nem pelas medalhas, mas pelo que ela representou quando ninguém estava olhando. Uma pausa. Ela é minha irmã e, mais importante, é alguém com quem aprendi. Ela desceu. Assenti levemente, sem saber o que mais fazer. Melissa também estava lá, de vestido azul marinho e sapatilhas, segurando nas mãos um exemplar surrado do manuscrito do nosso livro. Ela tinha chegado de avião na noite anterior, prometendo manter as coisas simples e sem graça. E eu acreditei nela até que ela me surpreendeu com uma citação do nosso livro, agora impressa no programa do evento: liderança não se reflete em aplausos. Ela se reflete em escolhas. A multidão se moveu quando a tampa da placa foi levantada. Meu nome, meu ano letivo. A frase simples abaixo: Rebecca Colley, integridade no silêncio. Sem títulos, sem condecorações, apenas isso. O corpo docente fez um breve discurso, algo sobre convicção, sobre como o verdadeiro poder não vem de ser barulhento, mas de ser duradouro. Mal ouvi. Meus olhos se desviaram para o canto onde 5 cadetes estavam uniformizados, braços ao lado do corpo, orgulhosos e imóveis. Melissa se aproximou de mim enquanto a multidão começava a murmurar novamente, tirando fotos. Como você se sente? Perguntou ela baixinho. Respirei fundo. Não profundamente. Só o suficiente. Não se trata de ser lembrado, eu disse. Trata-se de garantir que as coisas certas sejam feitas. Ela sorriu e pousou a mão no meu ombro. Atrás de nós, uma voz sussurrou: ela é a razão pela qual me inscrevi. Virei-me ligeiramente. Uma das cadetes, com no máximo 19 anos, cutucava a colega. Seus olhos estavam arregalados, o rosto sério. Não disse nada. Em vez disso, afastei-me da placa. Deixei que tirassem as fotos que quisessem. Deixei que dissessem as palavras que um dia me foram negadas. Então saí, o som dos meus passos absorvido pelo chão polido. Sem música, sem câmeras clicando, apenas silêncio e significado. E depois de anos de silêncio, apagamento e dignidade silenciosa, o nome de Rebecca foi finalmente gravado, não apenas em bronze, mas na memória. A mulher que antes zombavam como invisível agora se erguia como um símbolo de integridade em uma era de barulho e vaidade. A história dela nos lembrou que a justiça, mesmo tardia, ainda pode cair como um trovão, clara, merecida e inegável. Quando a injustiça é enfrentada com força silenciosa, a verdade se torna mais alta do que qualquer mentira já contada. Às vezes, basta uma pessoa se recusar a desaparecer para iluminar o caminho de uma geração. Curta se a jornada de Rebecca te comoveu. Comente 1 se você sentiu a injustiça e a redenção. Comente 2 se você teria escrito de forma diferente. Estamos ouvindo. Inscreva-se e compartilhe se você acredita que a verdade sempre encontra sua voz.